Olá família, graça e paz, graça eterna, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem, reinando em vida e em perfeita vitória. Pois bem, vamos lá. Esse é o tema. Se Jesus se lembra do que ele fez na terra, eu também vou me lembrar do que eu fiz na terra depois da morte. Ficou confuso? Vamos simplificar? Esse é o tema. Jesus lembrou da sua obra terrena. Eu também vou me lembrar depois da morte. Será? Quando eu estava no sistema religioso, e essa mensagem no sistema religioso, ela ganha força. Por que ela ganha força, irmão Elcio? Porque no sistema religioso, a maioria deles pregam, ensinam que depois que você morrer e você for para o céu, se você for salvo, né? Se você aceitar Jesus, se batizar, participar, né, de todo aquele contexto religioso, né? Quando você for para o céu, você vai lembrar daquilo que você fez na terra. Porque eles pegam textos lá isolados, por exemplo, da carta aos Hebreus, que diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que havemos de prestar conta. Eles também pegam os textos lá de Corinto que diz assim, que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta do meio dos nossos feitos, aquilo de bom e aquilo de ruim. Só que isso está tudo descontextualizado, tá bom, abençoado? O tribunal de Cristo já aconteceu, foi no juízo lá no ano 70 para Israel, tá? Aquilo era para quem estava vivendo ainda a transição da lei para a graça, onde prestava contas por meio de suas obras, tá bom? Era para receber galardão, não tem nada a ver ali para a salvação eterna, tá bom, abençoados? Então vamos entender. A questão da salvação eterna, a questão da salvação eterna, a vida eterna, ela pertence ao nosso espírito. Carne e sangue não herda o reino de Deus, muito menos os sentimentos que estão incluídos neste plano de carne e sangue. Sentimentos são humanos, não são sentimentos espirituais. Sentimentos são humanos. Por exemplo, sentir dor, medo, fome, sede, são sentimentos humanos, frio, calor. Então, quando você, naturalmente, você passa por essa situação, você vai desenvolver na tua mente, né, esses sentimentos. Você vai sentir no teu corpo aquilo que a sua mente acusou, reproduziu. Quando o Filho de Deus ele morre, lembrando que Filho de Deus não é a carne, tá bom? O Filho de Deus, Deus é Pai do nosso espírito. Então quando a matéria, vamos corrigir, quando essa carne, biologicamente falando, esse corpo biológico, quando essa carne, ele vier a desfalecer, a vencer o seu prazo, né, de validade, desculpa aí a redundância, o Espírito que veio de Deus, ele volta para Deus, é o que está em Eclesiastes. É um texto que nós bem conhecemos, né? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim, e o pó, falando da matéria, né, do corpo, volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então o que volta para Deus é o Espírito. Então essa linha de raciocínio de que esse Espírito que volta para Deus, ele volta com uma alma salva, que ele vai ter consciência
de coisas que aconteceu aqui na Terra, isso é equívoco religioso. Infelizmente, muitas pessoas em graça têm pensado desta forma. Eu respeito, tá? Não vou denegrir meu irmão, difamar o meu irmão porque pensa desta forma, mas isso é um equívoco. Por que, irmão Elcio, é um equívoco? Porque o que volta para Deus é o espírito. E não a alma, não os sentimentos, porque a alma ela está entranhada na vida biológica. Deus soprou na narina do homem e o homem se tornou alma vivente. Um corpo que ganhou sentimentos, razão para viver. Tá bom? Mas eu quero ler um texto aqui e depois eu vou chamar vocês para um assunto aqui, para uma conversa séria. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 diz assim, preste muita atenção, Eclesiastes 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Porque os vivos sabem que um dia vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Os mortos foram entregues ao esquecimento. Mortos aqui está falando justamente disso, mortos biologicamente falando. Os mortos foram entregues ao esquecimento. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não. Então como é que eu digo hoje que o Filho de Deus, depois que ele morrer, que o corpo voltar para o pó da terra e o espírito retornar para Deus que o deu, como é que eu vou pensar que o Filho de Deus vai ter lembrança na eternidade das coisas que aconteceram aqui na terra? Não tem. Porque o texto está dizendo que os mortos não têm lembrança de nada. Foram entregues ao esquecimento. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, irmão. Então, desfrute desta vida aqui, porque não haverá outra vida igual a essa. Porque para ir para o céu, para ficar lembrando de coisa aqui da terra, então você não deixou esse plano terreno. Ah, irmão, mas o Filho de Deus, na verdade, ele já está vivendo esta vida espiritual. Ele tem a garantia da eternidade, mas são planos diferentes, níveis de glória diferentes. Como disse o apóstolo Paulo, eu gosto sempre de mencionar esse texto lá de 1 Coríntios capítulo 15, lá nos versículos 40 em diante, onde Paulo diz, uma é a glória da lua, outra é a glória do sol. Uma é a glória das estrelas, e a estrela se difere de glória uma da outra. Nem toda carne é carne, a carne de peixe, a carne de ave, a carne de animais. Então Paulo faz essa distinção, essa separação. Há corpos terrestres, aí Paulo diz, há corpos celestes. Uma é a glória dos terrestres, plano humano, sentimentos humanos. Outra é a glória dos celestes. Aí Paulo diz, assim como trouxemos a imagem do terrestre, vida biológica, traremos também a imagem do celeste, vida espiritual. Então é diferente, não é igual. Uma não se entrelaça com a outra. Mas aí vem a questão do tema. Mas, irmão Elcio, por que tem uma profecia em Salmo que Deus não iria deixar o seu filho permanecer no Sheol, na sepultura? A sua alma não iria ficar no esquecimento. Irmão, alma é o quê? Alma é vida. Deus soprou e o homem se tornou alma vivente. A profecia de Salmos está voltada para quem? Para mim ou para Cristo? Para Cristo. E quem é Cristo? Cristo era o próprio Deus. Por isso que, diferente dos filhos, Deus que se encarnou, não é reencarnação, que se encarnou em Cristo, Deus não é como o homem. Por quê? Porque Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso que a profecia dizia que a alma dele não iria ficar no esquecimento, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Agora você vai ressuscitar? Porque Cristo ressuscitou biologicamente falando. E aí?
Por que a alma de Cristo não ficou no esquecimento? Por que Cristo ressuscitou o terceiro dia? Aí teve um abençoado que fez um comentário aí sem sabedoria, né? Ele disse assim: se vocês acreditam que a alma não vai ter lembrança, que a alma não vai ser salva, que a alma vai ser aniquilada depois da morte, como é que você me explica que Cristo ressuscitou? Então, Cristo ressuscitou o terceiro dia e esqueceu dos apóstolos. Olha a conversa. Cristo ressuscitou o terceiro dia e esqueceu da obra que ele estava fazendo. Não, irmão, Cristo não esqueceu, porque Cristo era Deus. Para Cristo não existe isso de morte e vida. Cristo é vida. Para Deus não existe diferença entre luz e trevas. Isso existe para o homem. Para Deus não existe calor e frio. Isso existe para o homem, porque está entranhado no sentimento humano. Isso é dentro de uma concepção humana. Para Deus não existe frio e calor, fogo e água, nesse sentido de incomodar ou lhe causar danos. Não, para Deus não. Então Cristo, a questão da morte biológica ali do corpo, né, foi apenas para mostrar o propósito da sua obra, que ele era de fato ungido, o Messias, e ele iria ressuscitar o terceiro dia, como diziam as profecias, como estava escrito a seu respeito. Então eu não posso pegar a ressurreição de Cristo porque Cristo não permaneceu na sepultura. Porque Cristo não esqueceu dos apóstolos, porque Cristo não esqueceu daquilo que ele estava fazendo, então eu também não vou esquecer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque senão a gente estaria dando credibilidade à doutrina espírita, onde os mortos supostamente vêm falar com os vivos, já que o morto ele vai para o céu ou vai para um outro nível sei lá, para um outro patamar espiritual, e aí ele tem acesso ao mundo dos vivos, e aí ele vem cá, conversa com o vivo e volta de novo. Que confusão, irmão! Então, se eu digo que o Filho de Deus, ele morre e ele fica lembrando das coisas, aí eu teria também que aceitar a teoria dos espíritas de que essas pessoas que já partiram, seus entes queridos, pode sim voltar e conversar com aqueles que estão vivos. Não pode, irmão. Não existe isso. Então, o Filho de Deus, ele é filho no espírito, mas quando a matéria dele, quando esse envelope dele aqui, quando esse plano terreno chegar ao fim, como diz Eclesiastes aqui, 9:5, ele vai para a sepultura e jamais terá a memória. Acabou. Ele é colocado no esquecimento. Agora sim, ele vai viver a eternidade. O plano espiritual perfeito de onde ele veio. E aí vem outra pergunta. Eu só vou perguntar, e aqueles que são contrários a esse posicionamento, que respondam, por favor. Vem outra pergunta. Olha o que está em Efésios, capítulo 1. Olha lá, por favor. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vamos usar nossa mente, a mente do Cristo ressuscitado, vamos usar a mente do Eterno para a gente desvendar, entender coisas espirituais, comparar coisas espirituais com as espirituais. Efésios, capítulo 1, versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pronto. Vamos lá. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, nós entendemos que essa eleição aqui não tinha a ver com a carne, antes da fundação do mundo. E o mundo aqui é o cosmo, é a criação de Deus. Então, se os filhos de Deus, de fato, como nós acreditamos, que é a doutrina que a graça defende, a predestinação, e nesse caso aqui seria a pré-existência, é uma vida prévia, ou seja, uma vida antes deste plano terreno, tá bom? Pré-existência. Então vamos lá. Se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou antes da fundação do mundo, então isso foi no plano espiritual. Nós estávamos nele. Os espíritos que vieram dele. Por isso que Eclesiastes 12:7 diz: o corpo, o pó, volta para a terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Se volta, é porque veio de lá. Amém? Quem está compreendendo aí, dê glória aí, irmão. Só não pode falar língua estranha. Amém?
Então, se nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, antes da criação desse plano terreno, então isso foi no espírito. Certo? Certo. Se o espírito que veio de Deus voltará para Deus depois da morte, é porque veio de Deus. Ele vai porque veio. Certo? Certo. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Quem de vocês, filhos de Deus, que defende essa doutrina de que no céu vai ter lembrança, quem pode me falar aí, você, espírito perfeito de Deus, que veio de Deus e agora está revestido de carne, quem de vocês aí lembra de alguma coisa que aconteceu no céu? Por favor, comenta aí. Deixa aí no comentário aí, eu vou fixar. Quem é dos irmãos aí que prega, que acredita que no céu a alma vai ser conservada para você ter lembrança daquilo que aconteceu aqui na terra enquanto vida? Se você defende que no céu vai ter lembrança porque a tua alma vai ser restaurada para o céu, a nossa alma é restaurada mediante o Evangelho para vivermos em paz, reinando em vida e em perfeita vitória. A nossa alma é salva, restaurada, aperfeiçoada, limpa, purificada pelo Evangelho para não sermos manipulados pelos líderes religiosos, pelos homens e assim vivermos em paz com Deus aqui na terra, porque sabendo que a obra que Ele fez é perfeita e que o Evangelho nos purificou de toda a sujeira religiosa. Isso é conservação da alma. Agora, conservação da alma para a eternidade, não. Porque se você prega que a tua alma vai ter lembrança no céu das coisas que aconteceu aqui na terra, você também teria que lembrar das coisas que aconteceu no céu antes de você vir aqui para a terra. E quem aí lembra? O Espírito que veio de Deus volta lá para Deus. Quem aí lembra do que aconteceu na eternidade antes de você ganhar esse corpo físico aqui? Ninguém lembra, irmão. Por quê? Porque a glória dos espíritos é uma, a glória da carne é outra. Entendeu, abençoado? Então, eu creio que eu sou um espírito que vim da eternidade. E um dia eu vou voltar para a eternidade. Mas eu não me lembro de nada. Eu só acredito, isso é fé, um dom que Deus colocou em nós. Eu acredito que eu vou voltar para a eternidade. Os espíritos, os irmãos, espíritos que estão aperfeiçoados vão se identificar na eternidade. Mas não é essa identificação carnal. Chega lá no céu, a irmã Simone vai olhar assim e vai dizer: "Ô irmão Elcio, graça e paz, meu irmão. Aquela mensagem que tu pregou lá na terra, sabe? Aquela mensagem me edificou, glória a Deus. Ô irmão, que bom que você está aqui também." Não, irmão. Aí eu vejo o irmão, né? O irmão Antônio, o irmão João, lá na eternidade. Ô meu irmão, glória a Deus. Rapaz, tu lembra naquela vez que a gente bateu um baba, que a gente comeu um churrasco? Ô irmão, tu lembra, rapaz, que a gente lá na terra, quando a gente era do sistema, a gente entrava lá no terreiro de macumba lá e tal, e orava. Ô meu irmão, não haverá isso não, irmão. Não, para de brincadeira. Como o sistema religioso alimentou isso na gente? E desculpa, eu não quero te frustrar não, mas isso não é verdade. Tá? Se você pensa desta forma, porque eu já pensei desta forma. Ah, minha vovozinha partiu, morreu. Chega lá no céu, vou ver minha avó, vou abraçar minha avó. Que nada, irmão. Esqueça isso. A minha mãezinha partiu em 2020, tem 2 anos que partiu. Eu vivi a vida aqui com ela, eu desfrutei da sua presença. Eu sei, eu creio que ali era um espírito aperfeiçoado. Ela deixou essa matéria e o espírito voltou para o eterno. Agora quando eu chegar lá, Jesus, Gabriel, Miguel, cadê mamãe? Traz aí mamãe para eu dar um cheiro em mamãe. Não, irmão, não haverá isso não. Lá é outro patamar de glória, lá é outro entendimento espiritual, não tem nada a ver com lembranças aqui da terra não, irmão. Por favor. Tá, eu respeito quem pensa diferente, só não concordo, tá bom? E não adianta comparar
a sua vida com a vida de Cristo, que era Deus, porque Cristo, a profecia era para Cristo. Ele não iria permanecer no Sheol, no esquecimento. Por quê? Porque ele teria que ressuscitar, como ressuscitou. Entendeu, abençoado? Cristo fez tudo conscientemente. Ele entregou o Espírito ao Pai, ou seja, ele se despiu de toda a sua divindade no momento ali da morte do seu corpo, porque senão ele não morria, porque ele é Deus, ele é eterno. Quem é eterno não morre. Então Jesus, ele se despiu da sua divindade ali por um momento, para que o corpo do Nazareno descesse à sepultura, né? Morresse. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Tá bom, abençoado? Então ele não esqueceu, como o abençoado comentou aí. Ah, então Jesus esqueceu? Claro que não, mas você vai esquecer. Quer ver uma coisa? Quando tu morrer, quando você partir, se você partir primeiro do que eu, então conte o que aconteceu. Não tem como contar, irmão. Não existe isso. Não vai ter lembrança, irmão. É outro nível de glória. Para com esse... Está parecendo... Isso é meninice religiosa. Pensar que no céu, a pessoa que confusão, chega lá, o ex encontra a ex, a sogra encontra o genro, e o pau quebra lá em cima, e Jesus vai ter que separar, porque o dono da mercearia, Joaquim, cobrou a José lá em cima, que comprou lá um pacote de café e não pagou. Imagina que confusão, irmão. Ah, não, lá no céu vai ser restaurada só coisas boas. Ué, irmão, cadê o respaldo bíblico para isso? Vai ser restaurado os pensamentos bons e os ruins não? Então vai sofrer uma amnésia em parte? Não, irmão. O que é terreno é terreno. O que é espiritual é espiritual. Tá bom? Então não confunda as coisas. A sua alma é restaurada pelo Evangelho. Existem muitos filhos de Deus aí que vão morrer no sistema religioso. A alma deles não vão ser salva. E aí? Vai chegar no céu, vai lembrar do que fez no sistema religioso? Ah, Jesus, porque eu paguei o preço, porque eu jejuei, porque eu fiz isso e aquilo. E aí? Outra coisa, eu já abordei isso em outra mensagem, mas eu vou trazer novamente aqui. Um exemplo. Quantos filhos de Deus existem no mundo que sofrem problemas psíquicos? Algum tipo de demência, síndrome de Down, por exemplo. Pessoas que não têm racionalidade, né? Pessoas que não conseguem, não desenvolveram, tá? Uma mentalidade perfeita. E aí? Então, esses filhos de Deus vão ser salvos, a alma dessas pessoas vão ser restaurada e lá no céu vão se lembrar de quê? Que viveu a vida toda na dependência do outro, que não conseguiu ter uma família, que não conseguiu cuidar de alguém porque precisava de cuidados. E aí? É um filho de Deus. Partiu para a eternidade. E aí? Viu que não, isso é inconcebível? Entendeu, abençoado? Uma pessoa, uma criança que nasceu, que sofre transtornos, que não pensa, não tem de fato um desenvolvimento psicológico, mental, racional. E aí? Aí vai morrer, vai para o céu. E aí? Chega lá, a alma dele vai ser restaurada para lembrar de quê? Do sofrimento dele aqui na Terra? Pessoas que foram abusadas, estupradas, assassinadas. É filho de Deus, aí no céu vai lembrar? Ah não, isso aí não vai lembrar não, irmão. Vai lembrar só de coisa boa. Que coisa boa? Se morreram no sistema ou morreram fora do sistema, mas que não tinham o juízo perfeito. Viu aí, abençoado? É sobre isso que nós estamos falando. Tá? Então esqueça isso. A tua alma é salva agora pela pregação do Evangelho, coisa que você estava no sistema religioso e não tinha. Tua mente estava perdida, tua alma estava perdida. Medo de Deus, medo do diabo, medo do inferno, medo de Jesus voltar, medo da sombra, medo disso, medo daquilo, medo do pastor, etc. A tua alma foi salva, está intacta. Tá? O Evangelho restaurou a tua capacidade de raciocínio. Seu culto é racional, mas quando você partir, vai esquecer de todo esse plano aqui e vai estar para sempre com o Eterno em um outro nível de glória,
Porque assim como você veio dele, voltará para ele. E você não lembra do que aconteceu lá, ou o que acontecia lá. Então quando você chegar lá, você também não vai lembrar do que aconteceu aqui. Lembra de Jó, quando Jó começou a questionar Deus, tal e tal, e aí Deus disse assim: onde tu estava, Jó, quando eu estendia aqui os céus, quando eu colocava os alicerces, o fundamento da terra, onde tu estava, Jó? Aí Deus disse assim: de certo tu sabes, porque tu já era nascido, tu já existia. Agora a minha pergunta é: Jó sabia que ele já existia? Ou Jó tinha consciência de tudo que tinha acontecido? Não. Jó sabia que ele existia. Foi o que Deus disse: de certo tu sabes. Tu sabes que tu já existia. Como eu sei que eu já existia. Mas Jó não sabia do que acontecia. Deus perguntou onde tu estava quando eu lancei os fundamentos da terra. Deus não disse que Jó sabia o que Deus estava fazendo. Deus não disse que Jó sabia quando Deus criou o mar, quando Deus criou a terra, quando Deus criou as estrelas. Jó não sabia disso. Jó sabia que já existia. Eu sei. Você é um filho de Deus que crê na pré-existência. Você sabe que quando Deus criou os céus, Deus criou a terra, quando Deus criou o cosmo, você já estava com ele. Por que você sabe? Porque a tua alma foi salva pelo Evangelho para acreditar nisso. Porque ele nos escolheu, Efésios 1:4, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então hoje, mediante a pregação, eu acredito que eu sempre estive com Deus. Nós sempre estivemos com o Pai, em espírito. Mas eu não lembro. Então Deus disse para Jó: onde tu estavas? Tu já existia. De fato, Jó já existia. Mas Jó não sabia. Não sabia o que acontecia. Ele sabia que ele existia. Quem está entendendo? Vamos simplificar. Deixa eu ver aqui que eu lembrei agora. Jó capítulo... Vamos lá. Jó, se eu não me engano, capítulo 8 é o 10. Tomara que eu não erre aqui, né? Mas ao vivo é assim, né, irmão? Jó, venha Jó, antes de Salmo, Jó, desculpa aqui que eu tô com a Bíblia aqui passando as páginas, deixa eu ver se é o capítulo 8 mesmo, tá, vamos lá, Jó capítulo 8, deixa eu ver se é o versículo 10, vamos lá, Jó, calma aí, deixa teu like, compartilha a mensagem, comenta à vontade, Jó capítulo, deixa eu ver se é o capítulo 8, versículo 10. Ou é o capítulo 10, versículo 8. Vamos lá. É o capítulo 10, tá bom? Jó, livro de Jó, capítulo 10, versículo 8 em diante. Presta atenção no que eu vou ler. Jó, capítulo 10, versículo 8 até o versículo 13. Jó, livro de Jó, capítulo 10, versículo 8 ao 13. Preste muita atenção. Versículo 8. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Versículo 9. Peço-te que lembres de que como barro me formaste. Jó falando, Jó se lamentando com Deus. E de que ao pó me farás tornar, melhor dizendo. Então, olha a consciência de Jó. Isso é uma consciência espiritual ou é uma consciência humana? De alguém que tinha conhecimento? Conhecimento humano. Vou ler novamente. Jó 10, 8 em diante. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram. Todavia me consomes. 9. Peço-te que lembres de que como barro me formastes, e de que ao pó me farás tornar. Ele ia tornar o pó, né? Eclesiastes 12, 7. E o pó voltará à terra como era, e o espírito voltará a Deus que o Deus. Olha o raciocínio de Jó. 10. Porventura não me invasastes como leite, e como queijo não me colhastes? 11. Olha o 11, irmão. Jó 10, 11. De pele e de carne me vestiste,
Então, o eu já existia aqui, ó. Mim. Olha o que Jó está falando. De pele e de carne me vestiste. De ossos e nervos me teceste. Então Jó estava dizendo, eu já existia, eu era um espírito, e o Senhor me revestiu de pele, de carne, de ossos e de nervos. Eu estou lendo Jó 10, 11. 12. Vida e benevolência me concedeste, e o teu cuidado guardou meu espírito. O teu cuidado guardou meu espírito. Agora, olha o 13. Mas estas coisas me foram ocultas no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Quem pegou aí? Quem entendeu aí? Jó disse, eu já existia, por isso que Deus falou para ele, onde tu estavas, Jó? Quando eu lancei os fundamentos, os alicerces da terra. Jó, tu já existia, Jó. Grandes são os números dos teus dias. Então Jó tinha consciência de que ele já existia, mas ele não tinha consciência dos fatos ocorridos. Ele não sabia do que acontecia no céu. De pele e de carne, é 11, de pele e de carne me investiste, de ossos e nervos me entecestes. Vida e benevolência me concedeu. O teu cuidado guardou o meu espírito. 13. Mas estas coisas as ocultastes no teu coração. Bem sei eu que esteve contigo. Então Jó tinha consciência que ele estava com Deus, que o Espírito estava com Deus, que o Espírito era de Deus, que o Espírito veio de Deus, mas ele não tinha consciência de nada do que aconteceu. Bem como o Filho de Deus, ao deixar esse plano terreno, não vai ter consciência de nada do que aconteceu aqui na Terra. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Lembra quando Davi disse, no ventre da minha mãe, ainda informe, o Senhor me conhecia e designava ali os meus dias? No ventre de minha mãe, então Davi já entendia que ele era um espírito, né? Que foi ganhando forma física no ventre de sua mãe. Foi ganhando forma. Mas ele não tinha consciência de Deus, da eternidade, o que aconteceu. Não. Então, se nós não temos consciência do que aconteceu na eternidade, como é que vamos garantir, por alguns versículos soltos e usando a referência de Jesus, que nós não podemos, para dizer que vamos ter lembrança, porque Jesus teve lembrança? Não, irmão, não tem condição, tá bom? Ah, irmão, mas tem um texto lá em Hebreus, tá bom, vamos lá em Hebreus capítulo 10, que parece, mas não é. Nós já temos uma mensagem pregada sobre isso aí, falada. Aliás, temos várias mensagens falando sobre esses textos. Hebreus aqui é a salvação da alma, da mente. A carta aos Hebreus está mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico, tá? E não era para eles retrocederem, para eles permanecerem com a alma salva, sabe? Em Cristo, em vida, não está falando depois da morte. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Lembrando que a alma é vida, e Deus é vida, né? Então Deus está dizendo a minha vida, minha alma, né? Deus é vida. Ah, mas Deus tem sentimento, alma. Não, a vida de Deus não é vivo. A minha alma, a minha vida, Deus dizendo, eu não tenho prazer naquele que retrocede. É isso que Deus estava dizendo. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar de quê? Da fé. E a fé era o quê? A fé era o evangelho. A fé no evangelho da graça de Deus. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar desta fé, a minha alma não tem prazer nele. Paulo disse, 39, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, se retiram para a perdição. Perdição de quê? Ele vai explicar, da alma. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Pronto. É disso que Paulo está falando, é simples. Conservação da alma aqui é conservar a alma intacta mediante a palavra da graça de Deus. Só isso. Tem nada a ver com conservar a alma na eternidade não, irmão. É um equívoco isso aqui. Conservar a alma aqui é conservar a salvação da mente pela palavra. Deus disse que não tem prazer naquele que recua, retrocede. Retroceder aqui era praticar a lei novamente. Retroceder aqui era voltar à antiga prática judaica,
Deus não tem prazer nisso. Deus quer que você conserve a sua alma mediante a pregação do Evangelho. É isso. Quer ver outro texto que confirma? 6. Hebreus 6. Olha lá. Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante. Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, 6. E recaíram de quê? Recaíram da graça, decaíram da graça. Decaíram disso, de ter provado a palavra de Deus, o dom celestial, o poder do Espírito, etc. E recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, estariam crucificando o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Então não haverá mais lugar para arrependimento, uma vez que você saiu do sistema religioso e recebeu a palavra da graça, e aí decaiu da graça. Se decaiu da graça, vai se arrepender para ir para onde? Por isso que devemos permanecer firmes na graça de Deus. Paulo disse: eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Viu aí? Conservar a alma é conservar a tua mente em graça. Não tem nada a ver conservar a alma na eternidade, para a eternidade. Esqueça isso, tá bom? Esqueça isso aí. Tá, abençoado? Eu espero que essa mensagem tenha te edificado. Então eu deixo aqui esse conteúdo para você fortalecer o entendimento acerca desse assunto, tá bom? Cristo, ele não sofreu amnésia depois da ressurreição, porque ele é Deus, tá? Mas os filhos de Deus que vieram participar de carne e sangue, Hebreus 2,14 diz o quê? Hebreus 2,14, parte B, parte A. Visto como os filhos, espíritos, participam de carne e sangue, também ele, Deus, participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é o diabo. Então, observe que os filhos vieram participar de carne e sangue. É só uma participação. Não vai levar sentimentos daqui da terra para o céu, não. Porque a origem do filho é o céu. Entendeu? O habitat do filho é o céu. Então não vai levar nenhuma lembrança daqui. Não faz sentido. Entendeu, abençoado? Aí vem uma pergunta também de um internauta aí, alguém comentou aí, que disse assim: irmão, já que a alma não vai ser restaurada para o céu e espírito não morre, Cristo veio salvar o que mesmo? Cristo veio arrebatar o quê? A palavra arrebatar, o arrebatamento, vem do grego arpazo, quer dizer tomado à distância, tomado para si. Por isso que Jesus disse: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que o Pai me deu não se perde, exceto o filho da perdição. Então, a palavra arrebatamento é que foram tomados para Deus. Nós fomos tomados para Deus. Então, a salvação que Cristo veio executar foi justamente a salvação dessa consciência que esteve contaminada. Cristo não veio salvar espírito, porque espírito já veio dele, está pronto. Cristo não veio salvar corpo de morte, porque todo corpo vai morrer, toda semente precisa morrer. Então Cristo não veio salvar o corpo, a matéria. Cristo veio salvar a alma. Ele salvou a alma dos judeus, quando ele disse, Mateus 11, 28 em diante: vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para as vossas almas. Descanso para a alma, salvação. Então descanso quer dizer salvação. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Isso é o quê? Salvação. Então Cristo veio salvar, arrebatar a nossa mente, a nossa consciência, sabe? Para Ele. Nesse sentido. Ô irmão, mas e a ressurreição dos mortos, daqueles que estavam dormindo? Queridos, antes do ano 70, antes do juízo, todos eles estavam em um estado de inconsciência, aqueles que já tinham morrido. Tá? Estavam num estado de inconsciência. Eles estavam presos na morte adeana. Quando Cristo ressuscitou, aqueles espíritos, por assim dizer, foram totalmente glorificados no eterno e foram para a eternidade. Não é que ia ficar lembrando do que aconteceu, não. Será que eles iam ficar lembrando que estava morto? Não, irmão. Aí Paulo disse: nós que estamos vivos seremos transformados. Claro, Paulo estava falando de uma transformação porque eles estavam vivendo em um corpo de carne. Eles iriam receber uma transformação, uma glorificação de corpos celestes. Não tem nada a ver com lembrança das coisas da terra. Tá bom, abençoados? Tá? Então, ficamos por aqui.
Graça e paz, graça eterna. Eu espero que eu tenha contribuído para o teu entendimento. Mais uma vez, respeitando aqueles que pensam diferente. Mas esse é o nosso posicionamento e nós acreditamos. Porque o próprio Jesus de Nazaré, quando ele foi indagado pelos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, eles disseram assim: olha, aquela mulher que casou com um e aí morreu, casou com os outros irmãos, e lá no céu vai ser mulher de quem? Vai ser esposa de quem? Jesus disse o quê? Nos céus não se casarão nem se darão em casamento, porque todos serão como anjos. Sentimentos, sentimentos, por assim dizer, de inocência. Ou seja, será deletado todo o sentimento carnal humano. A alma não vai levar esses sentimentos. Tá? No céu todos seremos como anjos. Disse Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré disse também outro texto interessante que as pessoas distorcem isso. Ele diz assim: não temais aquele que mata o corpo e não mata a alma, mas tenham medo, temais aquele que mata o corpo e também faz perecer a alma na sepultura. E aí, Jesus está dizendo com isso que a alma pode de fato morrer ou pode não morrer? Não, o que Jesus está dizendo é que ele tinha autoridade para fazer perecer tanto o corpo quanto a alma, ou seja, não ter nenhum tipo de restauração quanto em vida. Que muitas pessoas, de fato, morrem biologicamente falando e também, emocionalmente falando, psicologicamente falando, não tem nenhum tipo de maturidade, racionalidade. Então, era isso que Cristo estava passando, dando a entender. Tenha medo daquele que mata o corpo e também faz perecer a alma. E graças a Deus que a nossa alma não pereceu. Porque a graça chegou, abriu a nossa mente e hoje nós estamos no descanso do eterno, tá bom? Graça e paz, graça eterna.